pá, pá, param, pá, 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 param, pá. Bora, minha galerinha, chegando aí com vocês com mais uma aula, né, dando continuidade ao nosso curso de legislação de trânsito para você que está tirando a sua primeira habilitação. É isso aí, né? Você que está estudando aí para realizar o sonho da sua habilitação. Esse curso tem como, vamos dizer, a intenção desse curso, a prioridade desse curso é que você seja formado ali, que você tenha a base da nossa educação para o trânsito, que tenha o conhecimento da educação para o trânsito e que você possa ter aí a sua aprovação garantida na prova teórica, né? Deixa esse curso, lembrando que a essência de tudo é a educação, beleza? Vamos para nossa aula. A gente parou aqui na aula passada, nessa tabelinha maravilhosa, falando da suspensão do direito de dirigir, né, em que a gente teve suspensão do direito de dirigir, cassação do direito de dirigir. Na aula passada a gente falou tudo sobre isso e o curso de reciclagem, né? E aí a gente deixa o quadro para você dar uma olhadinha já na sequência da nossa aula. Todos os requisitos estão no vídeo passado, eu expliquei para vocês na aula anterior. Beleza? Dando continuidade aqui, a gente vai falar da suspensão do direito de dirigir. Então, essa suspensão, quando é que ela ocorre, né? Importante que a suspensão do direito de dirigir. Importante você saber que tanto o curso de reciclagem, a cassação, né? Como a cassação, a suspensão e o curso de reciclagem são penalidades. Ainda temos a advertência por escrito, a multa, né, que é ali vista como as nossas medidas, as nossas penalidades. Perdão, beleza? O professor viajando na maionese aqui. Então vamos lá, a gente está falando agora das penalidades. As penalidades que temos: a advertência por escrito, vamos ter a suspensão do direito de dirigir, a multa, a cassação da CNH, cassação da PPD e a participação em curso de reciclagem. Em uma aula futura a gente vai falar da advertência por escrito, que é você, no período de um ano, não tendo cometido infrações de natureza gravíssima, você não tendo, aí sendo a primeira infração que você comete sendo média ou leve, você tem direito a uma advertência por escrito de acordo com o artigo 267. Você pede a advertência por escrito e aí o diretor do órgão de trânsito, ele deve te dar essa advertência por escrito. Puxão de orelha você não ser notificado. Então, se você não cometeu infração de natureza média, não cometeu infração de natureza leve, você no período de um ano ali, não sendo incidente, você não vai cometer infração no caso, beleza? Vamos lá, explicando a suspensão aqui do direito de dirigir para vocês, né? Lembrando aqui a suspensão do direito de dirigir. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a carteira nacional de habilitação será devolvida quando você... Ele está falando de quando é que vai ser devolvida, né, após a suspensão. Cumpriu a suspensão, após cumprir a penalidade, você tem que fazer o curso de reciclagem. Só recebe. Então, quando fez o curso de reciclagem, a lei fala que imediatamente você deve receber de volta, porque tinha suspensão. Cumpriu aquela suspensão do direito de dirigir, né? Suspensão do direito de dirigir. Você cumpriu. E aí, fez o curso de reciclagem, recebe sua CNH de volta. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, né? Que ele exercendo atividade remunerada, critério aqui, habilitado nas categorias C, D e E, até o momento, né, C, D e E, nós estamos em 2025, finalzinho de 2025, 2026, poderá optar por participar de curso preventivo, que é um curso preventivo de reciclagem.
finalizei a aula passada, falei sobre isso, né? Sempre que no período de um ano, 12 meses, atingir 30 ou 39 pontos conforme regulamentação do CONTRAN. Eu exerço atividade remunerada. Vamos nessa. Exerço atividade remunerada, EAR. E aí, professor? Vamos lá, eu sou caminhoneiro, eu sou taxista, eu sou Uber, né? Eu exerço atividade remunerada, eu ganho dinheiro com a minha CNH, sou lá entregador, várias outras situações, né? Mototaxista. Exerço atividade remunerada. Cometi aí, cheguei aos 30 pontos da minha CNH. O que é que eu vou pedir? Vou pedir um curso de reciclagem preventivo. Esse curso de reciclagem preventivo, a gente vai ter ele aqui, é para eliminar a pontuação, né? Regulamentado pelo CONTRAN. Concluído o curso de reciclagem, de acordo com a resolução do CONTRAN, a carga horária desse curso é de 30 horas aulas, o condutor terá eliminado os pontos que lhe tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Quem fornece esse curso de reciclagem hoje são as autoescolas, né, do Brasil até agora o momento. Então, 30 horas aulas, eles fornecem esse curso sobre legislação de trânsito, cidadania, direção defensiva. Com essa atualização de lei, o governo vai fornecer esse curso, né? Deve-se ser, não se falou nada do curso de reciclagem, mas deve ter muitas alterações aí. Beleza? Mas não vem ao caso da nossa aula. E isso daqui continua sendo as nossas questões lá para a nossa prova. O motorista que optar pelo curso não poderá fazer a nova opção no período de 12 meses. Ou seja, antes ali, no período de um ano, gente, eu não posso pedir. Eu pedi o curso de preventivo. Beleza, fiz, eliminei os pontos. Antes de completar um ano, eu já quero outro curso, porque eu cheguei aos 30 pontos, já daria 60 pontos. Não tem como, então não tem essa, porque aí ficaria um negócio meio fora de sério, beleza? Então, no período de um ano é o que ele trata aqui, né? O motorista que optar pelo curso não poderá fazer uma nova opção no período ali de um ano, beleza? Então vamos nessa. Toxicológico que tem muita gente com dúvidas sobre esse exame ainda até hoje. A gente aqui vai deixar uma aula só falando desses exames, porque tira todas as suas dúvidas, já que você está no curso de formação. O exame toxicológico, aqui quando ele trata aqui do exame toxicológico, para a detectação de substâncias psicoativas, né, que deve ser realizado para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação para condutores nas categorias C, D e E. Né? Obtenção e renovação. Eu vou adicionar a minha categoria C, vou adicionar a D, vou adicionar a E, uma dessas três. E agora estão querendo que fazer para a categoria A e B também, né? Então, o exame toxicológico serão para todas as categorias, mas por enquanto, até o momento, C, D e E. Para esses condutores com idade inferior a 70 anos, inferior a 70 anos, o exame deverá ser feito com periodicidade de 2 anos e 6 meses. Então, você fez o exame hoje, renovou o seu exame toxicológico, eles vão lá tirar os pelinhos das suas pernas, né, da sua cabeça, dos seus braços, das suas costas, tira aqueles pelinhos e aí vai fazer o exame toxicológico. Né? Se der positivo, 90 dias de suspensão. Se tiver em atraso o exame, aí o bicho pega, porque também dá uma multa de R$ 1.467,35. Beleza? Então aí o exame toxicológico, que ele traz em o artigo 148A do CTB, ele vai tratar aqui 148A, parágrafo 2º, toxicológico ainda. Além da realização do exame previsto no caput desse artigo, os condutores das categorias, olha, C, D e E, C, D e E, com idade inferior a 70 anos, a idade é inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada 2 anos e 6 meses. E aí você vai fazendo suas anotaçõezinhas aí, que você não é besta nem nada, né? Então, olha só que legal. A partir da obtenção, esse é o artigo, ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames.
Venceu aqui o que eu quero trazer. Isso é de 2020, está em vigência. Está em vigência. Aí vamos aqui. Venceu a minha CNH. Venceu o meu exame toxicológico. E a minha CNH ainda tem 5 anos de validade. Eu tenho que renovar o exame toxicológico. Veja que ele diz independentemente da validade dos demais exames, beleza? Então, venceu o toxicológico, eu tenho que renovar o exame toxicológico. Ah, mas minha CNH falta 10 anos para renovar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Então, o exame toxicológico, independentemente, depende da validade da CNH ou de qualquer outro exame. Beleza? Deu para entender, né, gente? Então, vamos seguindo aqui. Quando ele fala desse assunto, a gente traz ainda mais sobre o exame toxicológico, né? Esse exame conduzir veículo para o qual aqui no artigo 165B, né? Artigo 165B, ele traz aqui esse artigo, que é importante. Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D e E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º, após 30 dias do vencimento. Ó, 30 dias é o prazo estabelecido. Se eu estiver conduzindo o veículo, a infração é gravíssima. Penalidade, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir por 90 dias, 3 meses de suspensão, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão do RENASH e resultado negativo em novo exame. Lógico que você tem direito de uma contraprova, beleza? Mas, se você conduzir veículo que é exigida essas habilitação e houve uma alteração de lei que ele fala agora, conduzir veículo, ele tirou esse artigo 65B e aí se você tem categoria CD ou E, gente, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é muito complexo, ele é muito cheio de coisa, por isso que se torna difícil, por isso que eu trago em resumo para vocês. Porque se você, nesse caso aqui, você tem o seu, você vai ter o seu prazo da sua CNH, né? Categoria C, D e E, e está vencido o exame, tá com o exame toxicológico está vencido há mais de 30 dias, é infração gravíssima. Aí houve uma alteração de lei que diz categoria C, D e E, o artigo 65B, mas houve uma lei que diz conduzir veículo. Aí ele engloba todos os veículos. Então você pode estar numa moto. Você tem categoria C, D ou E? Tem, mas você está numa moto. Sim, ele diz conduzir veículo. Estou no categoria B de bola. Tem o exame toxicológico vencido? Sim, essa infração vai ser válida, né? Bem complexo mesmo aí a questão do nosso CTB. Isso que é preciso estar sempre atento. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada, e não comprova a realização do exame toxicológico periódico. Né? Então, se eu exercer atividade, por ocasião da renovação do documento de habilitação, nas categorias C, D ou E, né? Então, no caso de renovação, eu devo aí, no caso de renovação, tem que ter o exame toxicológico. Senão, eu vou ter uma infração gravíssima vezes 5, beleza? Entrou em vigor, né, a partir do dia 21 de abril de 2021, que entrou em vigor esse artigo 65B, as competências nas vias urbanas, mudou isso aqui, alterou, né, aqui não é apenas estados, não é apenas o estado, o município também pode, a lei 14.599 já é uma alteração, que é 14.71, é 14.599. Valor da multa é esse mesmo, responsável pela infração é o condutor, né, que está dirigindo, não é o proprietário, o condutor, a gente veio lá, enfim. Então, segundo o artigo 7 da resolução 718/2018, não serão computados pontos nas infrações que prevê por si só a penalidade de suspensão de dirigir. Não tem pontuação, mas tem a suspensão, que é pior do que a pontuação, beleza? Então, olha aí, só aqui o básico para você ver que o órgão entidade executiva de trânsito do Estado do Distrito Federal fala aqui do DETRAN lançará no RENASH a aprovação nos cursos especializados conforme é definido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Qual é o órgão máximo executivo da União? Professor, que a gente já vem desde o início, né? O nosso SENATRAN é o órgão executivo, mas ele delega aos DETRANs competências, né? SENATRAN é o órgão máximo executivo da União, né? SENATRAN Federal, Secretaria Nacional de Trânsito. E aí, gente, nesse quesito, a aprovação de cursos especializados, né? Conforme, se você conduzir veículos sem esses cursos especializados, a infração é também gravíssima, beleza? E aí, continuidade, vamos falar da nossa cassação, né? Cassação da CNH. A cassação é muito falada também,
quando se trata aqui da cassação, a gente tem decorridos aqui, o prazo da cassação da CNH. Decorrido 2 anos, que eu falei para vocês, né? Após 2 anos, isso cai na prova demais, isso aqui cai na prova. Decorrido 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários para habilitação na forma estabelecida pelo CONTRAN. Quem é o CONTRAN? Órgão máximo normativo consultivo da União, órgão máximo maior normativo, esse aqui, o CONTRAN. Beleza? E você já vai pegando aqui na nossa prova. Então, professor, eu tive a cassação e na prova ela vai cair justamente falando de cassação. Quais são os requisitos, né, para você tirar após ser cassado? Então, na cassação, o que mais cai, depois de 2 anos, é que você pode se reabilitar após 2 anos, beleza? Entendido até aqui, gente? Aqui a gente fala de um assunto também que é cobrado muito na nossa prova, que é a questão do portador de deficiência, né? O condutor com deficiência física. Portador de deficiência. O portador de deficiência, ele pode se habilitar? O portador de deficiência pode se habilitar? Muita gente tem essa dúvida. Alguns já dizem que não, né? O aluno já chega, professor, não tem condições. Pode se habilitar, sim, com as seguintes exigências. Então, esse exame de direção veicular para candidato portador de deficiência física será considerado uma prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial, né? Essa comissão especial ela é integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro do CETRAN ou CONTRADIF, beleza? Então, o veículo destinado à instrução deverá estar ali perfeitamente adaptado ao candidato. Então, pode, né, o deficiente físico, ele pode se habilitar. Esse veículo, essa comissão é formada, ali tem que ter no mínimo um examinador, que é membro indicado pelo CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, ou CONTRADIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Veja que ao longo das aulas eu vou falando CONTRAN, SENATRAN, CONTRADIF, e aí você vai pegando para no dia da sua prova você saber todos esses órgãos, né? Não é passar e ficar lá, não. A gente vai passando e vai explicando, beleza? Então, em resumo, você pode fazer aí as seguintes anotações. O candidato, ele pode, se ele preenche os pré-requisitos, né? Preenche pré-requisitos necessários para habilitação, tem que ser aprovado no exame por uma comissão avaliadora, né? Formada ali, tem que ter um membro do CETRAN e CONTRADIF. CONTRADIF é Distrito Federal, CETRAN tem que ter um do Conselho Estadual de Trânsito, né? O veículo tem que ser adaptado à deficiência, né? E cumprir todas as etapas do processo de habilitação. Aí, em resumaço, você não vai encontrar em nenhum local do Brasil um curso desse. Em nenhum local. Vai ser especificamente aqui para a sua aprovação. Beleza? E aí, gente, a gente trata agora já aqui de documentos de porte obrigatório, né? Logo em sequência do nosso curso, lá na página 10, né? A gente tem na página 10, você vai seguindo e vai lendo, e eu trago em resumo para você. Documentos de porte obrigatório. Resolução hoje de que trata 205 do CONTRAN, autorização para conduzir ciclomotores, essa ACC é obrigatório se você tiver numa cinquentinha. Surge a dúvida que muitos alunos perguntam: professor, essa cinquentinha é obrigatório o capacete? Sim. E lembrando que a gente tem até o final de 2025 agora para ter regulamentação da cinquentinha, que ela deve andar de capacete, deve andar capacete de segurança, né? Deve andar com emplacada, então aí as cinquentinhas. Permissão para dirigir também é um documento de porte obrigatório. A gente está falando de documentos de porte obrigatório. Esses documentos de porte obrigatório. Você precisa desses documentos para conduzir. Permissão para dirigir, que é a PPD ou carteira, né? Ou a carteira nacional no original. Eles só são válidas na original, certo? O certificado de registro de licenciamento de veículo, CRLV,
também no original. Xerox, agora hoje, atentem-se. Existem esses documentos de porte obrigatório, mas existe a questão das informações que o porte desses documentos ali, eles serão dispensados, olha, o porte desses documentos serão dispensados quando no momento da fiscalização for possível ter acesso ali a um sistema, que eles falam sistema informatizado, para verificar se o condutor está habilitado e o veículo licenciado, certo? Constatou que o veículo está licenciado e que existe um meio eletrônico ali, que o cara está habilitado, está tudo em dias, ele vai passar. Não há necessário do porte físico. Na prova de vocês se atentem, porque a Carteira Nacional de Habilitação, quando ele tratar ali, Carteira Nacional de Habilitação, ela vai ter que ser na original, né? Não pode ser plastificada. Aí o aluno, professor, aqui na hora da prova, cara, eu ouvi a tua voz porque caiu essa questão. Então, não pode ser plastificada e tem que estar dentro do prazo de validade, né? O condutor, ele pode optar pela versão eletrônica da habilitação, que ela vai ali no celular, beleza? Todo mundo hoje anda ali com o seu celular. O CRLVE, que eu trago aqui para vocês, né? O CRLVE, ele também é a unificação em um único documento ali de certificado de registro de veículo do CRV e do CRLV, né? Então, a CNH digital que a gente tem lá, CDT, Carteira Digital de Trânsito, né? A gente vai ter aqui, ó, Carteira Digital, né, de Trânsito. CDT, Carteira Digital de Trânsito. Carteira Digital de Trânsito. Nessa Carteira Digital de Trânsito ali, as versões eletrônicas vai ter todas as informações. E aí, a CNH digital possui todas as informações do documento impresso. Você vai poder imprimir, vai poder mandar em PDF e tem validade jurídica, beleza? Então aqui deu para a gente dar uma explanada boa sobre esse assunto, tudo que você precisa saber. Veículos de uso bélico disposto não se aplica, né? A questão de habilitação vai ter as normas estabelecidas pelo CONTRAN, mas aqui esses veículos disposto não se aplica ao veículo de guerra, né? Só a critério de não há necessidade daquele porte, lógico, né? Você vai estar na guerra com porte. Chega a ser brincadeira, mas tem que explicar a lei, beleza? Documento de porte obrigatório. Eu ainda trago o antigo verdinho, CRV, que muita gente chamava de transferência. Chama de transferência, chama de compra e venda, chama... você deixa guardado em casa. O documento que fica guardado do veículo em casa, não é isso? Gente, esse CRV, Certificado de Registro de Veículo, todo veículo deve ser registrado junto aos órgãos de trânsito, seja do domicílio, né, do município domicílio ou residência do seu proprietário. Registrado o veículo, será expedido um CRV, que é Certificado de Registro de Veículo. Certificado de Registro de Veículo. Também hoje tem o meio físico, que é esse que eu estou mostrando. Hoje vem uma folha branca. E o meio, aquela folha de papel A4, né? Não tem mais esse verdinho, só para veículos bem antigos mesmo. E vamos ter... Não há mais esse documento verde hoje impresso para você, que antigamente tinha, né? Continuamos pagando uma taxa de 20 e tantos reais aí, né? Mais 23 reais, se não me engano. Mas não vem esse documento impresso, certo? Vem nos meios digital. E aí, não há necessidade do seu porte. O CRV fica guardado. Quando é que você vai utilizar esse CRV? E aqui a gente vai passar. Deixa eu só trazer aqui uma situação para vocês sobre essa questão. Aqui, eu vou vender meu veículo. Então, eu vou preencher. Meu veículo vale 15 mil reais. Né? Aí eu vou colocar aqui 15 mil reais. O valor do veículo vai ser aqui, ó. Nome do comprador, eu vou colocar aqui o nome do comprador, Antônio de Moraes Silva, não pode ser abreviado, é o nome completo, não pode rasurar esse documento. Coloca-se o RG, CPF, o endereço, a data, é importante essa data, né? Porque
a partir daqui você pode pagar multa média se não passar no prazo de 30 dias. E a assinatura do proprietário, né, ou vendedor. Eu vou assinar o meu nome aqui, né, quando eu for vender o meu veículo. Lembrando que hoje tem os meios digitais também aí para fazer pelos sites, né? Mas aqui a moda ainda antiga. E aí aqui a assinatura do comprador. Quem for comprar, Maria dos Anzóis Pereira, vai assinar aqui embaixo, né? Ó, aqui a assinatura dela. Legal? Autenticado, vai ao cartório, depois Detran. Hoje já faz a transferência pela carteira digital de trânsito, sem mais burocracia, mas ainda existe esse sistema. Beleza? Por isso que eu estou explicando para vocês. Documento de porte aqui é não obrigatório, que é, ó, não é obrigatório. O CRV não é obrigatório. Obrigatório é o CRLV. O CRLV é obrigatório. O CRV, né, não é obrigatório. Agora, se fosse CRLV, aí seria obrigatório. Legal? Quando é que eu vou ter ali, será obrigatória a expedição de um novo CRV? Quando? Aí ele traz aqui os requisitos que cai na prova. Ainda cai na prova muito isso aqui. For transferida a propriedade, ou for transferir, vem um novo CRV, né? O proprietário mudar de município ou domicílio também, que você vai informar o Detran, vem um novo CRV. Quando for alterada qualquer característica do veículo, for alterada qualquer característica do veículo, ou quando houver mudança de categoria, né? O veículo era de autoescola, agora ele é particular. O veículo era de táxi, agora ele é particular. O veículo é particular, agora é de táxi, né? E aí, nos demais casos, as providências devem ser imediatas. Veja que, nesse sentido aqui da transferência, for transferir a efetivação da expedição do novo certificado de veículo, aqui, ó, de 30 dias. Gente, não esqueça esse prazo. A partir disso aqui, você paga uma multa média de R$130, certo? Proprietário mudar. O proprietário comunicará o novo endereço no prazo também de 30 dias, né? E aguardará ali um novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual, certo? 30 dias. For alterar a característica, eu quero rebaixar o veículo, eu quero pintar de outra cor, eu quero fazer qualquer alteração, deve ser comunicado ao Detran. Colocar lá uma luz, alguma coisa, uma alteração de acordo com as... colocar um pino de reboque, né? Vai lá no Inmetro, vai lá fazer mudar as características que vem no Detran para fazer as vistorias. Houver mudança de categoria, como eu expliquei, né? Aqui, documento de porte obrigatório, o nosso CRV. Legal? Espero que vocês estejam entendendo aí a nossa aula sobre esses assuntos. Ainda falando de transferência, eu destaco para vocês o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º. De qual é esse prazo, professor? O prazo aqui é de 30 dias, né? Expirado o prazo de 30 dias, 30 dias... Expirado o prazo de 30 dias, sem que o novo proprietário, aí eu vou rabiscar para vocês entenderem, né? Sem que o novo proprietário, tenha tomado as providências necessárias à efetivação, o novo proprietário tem 30 dias para dizer lá ao Detran fazer a transferência para o novo CRV, CRV. O antigo proprietário, se o novo não for, aí nós vamos ter o antigo. Então, o novo não foi, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no prazo de 60 dias. Então, o novo tem 30 dias para fazer a transferência. E o antigo tem até 60 dias para indicar se o primeiro não fizer. Se o novo proprietário não fizer, o antigo proprietário, eu tenho 60 dias para mandar a cópia autenticada de comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Beleza? Olha aí. Então, se eu não fizer ali
a informação, o antigo proprietário, o novo proprietário comprou, tem 30 dias para fazer isso. Se ele não fizer em 30 dias, tem até 60 para fazer ali essa transferência, beleza? Então, hoje existe, né, aqui o comprovante de transferência de propriedade que se trata esse artigo poderá ser substituído por documento eletrônico, né? Hoje tem documento eletrônico, assinatura eletrônica, você faz lá pelo Gov, né? E aí, nas formas estabelecidas pelo CONTRAN, né? O CONTRAN especificará ainda a questão de bicicletas motorizadas e equiparadas não sujeitas ao registro, né? Ao licenciamento e ao emplacamento para circulações nas vias. Então, o CONTRAN vai também especificar aí essa questão das bicicletas motorizadas e equiparadas que não são sujeitos ao registro, né, e licenciamento. Ele vai deixar lá a norma. Esta lei entrou em vigor desde 12 de abril de 2021, né, a lei 14.071, quando deu 2020, várias alterações, por isso que a aula é nova, né, teve que alterar tudo. E aí já a gente tem que alterar novamente. Beleza? Gente, quando se tratar de transferência de veículo, é muito importante, né? Muito importante que você faça essa transferência de veículo, né? Porque essa transferência, se você não fizer, você pode se prejudicar. Então, finalizando aqui mais uma aula, a gente traz que a transferência de propriedade de veículo, o novo proprietário comprador tem 30 dias, como a gente falou aqui, né? E se não tomar as providências, não fazendo isso, o vendedor ele terá 60 dias para comprovar a transferência. Se ele não fizer isso, o Detran ali, junto ao Detran de seu estado, ele vai se responsabilizar solidariamente. O que é se responsabilizar solidariamente? É chegar uma multa para penalidade e reincidência até a data da comunicação. Enquanto você não comunicar o Detran, vai multa para um, multa para outro, multa para um e multa para outro. É uma punição aí para você transferir o seu veículo. A autorização para a transferência de propriedade pode ser feita pelo ATPVE. A autorização ali de transferência é por meio eletrônico, né? É o comprovante de propriedade em meio digital. A autorização de transferência de propriedade de veículo, ATPVE, né? Eletrônico. Pode ser feito, beleza? Então é isso aí. Mais uma aula aqui para você. A gente está fechando mais um bloco para você. E aí, na próxima aula, a gente volta falando aí do nosso IPVA. Vamos falar, o DPVAT já não tem mais, né? Mas temos ainda o IPVA. O DPVAT já não se cobra mais. DPVAT era o seguro de danos pessoais que era causado por veículos automotores e via terrestre, né? Desde 1974 existia esse seguro DPVAT, né? Mas hoje ele dá aí, ninguém sabe como é que dá esse DPVAT, precisamos aí saber. Ele era pago à vítima sem apuração de culpa ou de dolo, o motorista, passageiro, pedestre. O DPVAT oferece cobertura para 3 naturezas de danos, que era por morte, invalidez e reembolso por despesas hospitalares, mas já não tem mais, não falamos em nosso assunto. Deixa eu só aqui para se você ver no seu manual ou em algum canto uma reprisadazinha legal aqui para você. Próxima aula a gente continua no nosso manual condutor, falando aí sobre IPVA, vamos falar categorias de habilitação,